Com 75 mil hectares plantados, o Brasil é o sétimo maior produtor mundial de manga. Atualmente, o norte de Minas tem cerca de 6 mil hectares de manga plantados, com uma produção anual de cerca de 20 mil toneladas. Mas a perspectiva é de chegar a 7 mil hectares cultivadas em 2018. De acordo com a ABANORTE, somente o projeto Jaíba tem uma área plantada de 1,78 mil hectares de manga em produção. No entanto, esta cultura enfrenta alguns problemas que inviabilizam tanto sua produção quanto sua comercialização. As moscas das frutas, Ceratite captata e Anacefa, faz parte de um grupo de pragas primárias responsável por grandes prejuízos econômicos na cultura da mangueira, não só pelos danos diretos que causa a produção, como também pelas barreiras quaternárias impostas pelos países importadores de manga. A larva de Ceratite captata apresenta de 5 a 8 milímetros de comprimento, com coloração branca amarelada. Já o adulto de Ceratite captata mede cerca de 5 milímetros de comprimento. O tórax na parte dorsal é preto com desenhos simétricos brancos. As asas são transparentes, rosadas com faixas amarelas e castanhas, e o abdômen é predominante amarelado com duas listras transversais acinzentadas. O macho é facilmente reconhecido por apresentar na cabeça entre os olhos um par de apêndice filiforme, determinando em forma de espátula. As larvas de Anacefa apresentam de 9 a 10 milímetros de comprimento, com coloração geral branca, chegando a ser amarela, dependendo do fruto hospedeiro em que esteja se alimentando. Já os adultos de Anacefa são maiores que os adultos de Ceratite captata e apresentam uma coloração predominantemente amarela, e suas asas apresentam 3 faixas distintas. As moscas das frutas causam danos diretamente nos frutos pela fêmea adulta, provocando perfuração do fruto por ocasião da ovoposição, e pelas larvas que consomem a polpa, provocando um apodrecimento interno. A infestação por larvas não é notado, pois o fruto ele permanece com aparência externa normal. Entretanto, ao pegar no fruto, nota-se pontos de amolecimento da polpa e até o extravasamento do suco pelo orifício de saída das larvas. Os principais fatores que favorecem a incidência de mosca das frutas são a presença de plantas hospedeiras e condições climáticas favoráveis, e o seu período crítico se inicia a partir da maturação dos frutos. Para o monitoramento da população de mosca das frutas, utiliza-se armadilhas do tipo McPhail e Jackson. A armadilha do tipo McPhail utiliza iscas líquidas com atrativo alimentar à base de proteínas hidrolisadas a 5%, e outros atrativos alimentar também pode ser utilizado nessa armadilha, como suco de uva, pêssego, goiaba, manga, entre outros. Essa armadilha tem como alvo principal capturar as fêmeas. O período de reabastecimento da armadilha pode ser semanalmente ou a cada 10 a 15 dias, dependendo da época do ano, estende-se até o final da safra. Esse tipo de armadilha pode ser confeccionada com embalagens plásticas descartáveis, garrafas PET, entre outros recipientes. Já as armadilhas do tipo Jackson é confeccionada de papelão na forma de triângulo e de cor branca, que contém adesivo de longa duração que utiliza atrativo sexual para atrair os machos dessa espécie, e no intervalo de 3 dias a 4 dias da semana o atrativo é substituído. O monitoramento ele pode ser iniciado quando os frutos atingirem cerca de 50% do seu tamanho. A inspeção é a partir
da instalação das armadilhas, inspecionando-os semanalmente ou 2 vezes por semana, dependendo do estágio do desenvolvimento do fruto, sendo realizado essa operação até o final da colheita. A partir da separação e contagem, determina a população da praga para a tomada de decisão no controle. Aí para o controle tem o controle cultural, o controle biológico e controle químico. No controle cultural, os frutos temporões atacados e caídos no chão deverão ser coletados e destruídos ou enterrados. Já frutos das espécies hospedeiras próximas ao pomar deverão ser consumidos e o restante coletados e destruídos. Deve fazer a manutenção do solo vegetado para estimular a atuação dos inimigos naturais. Já para o controle biológico, ele é feito por meio de parasitóides, predadores e patógenos que atuam no controle biológico. Os parasitóides constituem o principal mecanismo de redução natural da população das moscas das frutas, agindo nas fases larval e pupal. O controle químico ele baseia-se no emprego de inseticidas em cobertura total ou na forma de isca. Em cobertura total, aplica somente inseticida em água, procurando atingir todas as plantas do pomar. Para menos impacto dos inseticidas sobre os inimigos naturais, recomenda que sejam utilizados na forma de isca tóxica, sendo utilizada isca como atrativo alimentar, mais inseticida e água. Pode-se utilizar como atrativo alimentar melaço de cana ou suco de frutas e hidrolisados de proteína. Selenothrips rubrocinthus e Frankiniella scuteis são as espécies mais comuns de thrips que atacam a mangueira. O thrips danifica os frutos e em altas infestações o dano é visível na casca dos frutos, que apresentam manchas ou rachaduras que depreciam seu valor comercial. O controle cultural deve ser realizado na entre-safra. O thrips ele sobrevive em plantas daninhas e o controle dessas plantas pode diminuir sua infestação. Nas folhas, o ataque ocorre principalmente na superfície interior próxima à nervura central, causando necrose e queda prematura. As partes danificadas apresentam inicialmente coloração prateada, que pode evoluir para coloração ferruginosa com pontos escuros, os quais indicam a presença do thrips. O controle biológico natural de Selenothrips é realizado por lavas de crisopídeos e coquinelídeos. Para o controle químico, os princípios ativos fetiona e bifentrina são registrados pelo mapa para o controle de Selenothrips e não existe produto registrado para Frankiniella. Para fazer a amostragem nos ramos, deve ser no início da brotação até o início da floração, sendo 8 ramos por planta. Na inflorescência e frutos, deve-se amostrar a partir da floração até a fase de chumbinho, sendo 4 panículas novas por planta e 4 frutos por quadrante. Em relação ao nível de ação, nos ramos, quando estiver 40% ou mais de ramos infestados por thrips, na inflorescência, 10% ou mais de inflorescência com thrips, e nos frutos, 10% ou mais de frutos infestados por thrips. O besouro Hippocryphallus mangiferae, conhecido como broca da mangueira, é um coleóptero que afeta os ramos desta planta, que na fase de larva penetra na região entre o lenho e a casca, abrindo numerosas galerias. Sua incidência como praga nos pomares de manga seria inexpressiva, se ele não fosse agente de disseminação do fungo Ceratocystis fimbriata, causador da seca da mangueira, doença responsável por grande prejuízo em várias regiões produtoras de manga. Por ser a única planta hospedeira do Hippocryphallus mangiferae, ele é encontrado nos mangueirais de diversas regiões do mundo. No Brasil, sua presença foi registrada no estado de São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Distrito Federal.
O Hippocríphallus mangiferae é um besouro muito pequeno, de coloração castanha, que na fase adulta mede cerca de 1 milímetro. Suas larvas são brancas, desprovidas de pernas e encurvadas. Seu ciclo de vida tem a duração máxima de 30 e mínima de 17 dias. O adulto penetra nos ramos da mangueira, preferindo os mais finos. Inicialmente, como característica da invasão, aparece uma exudação de goma. Nos ramos novos, o inseto penetra pela cicatriz da inserção das folhas. A progressão de ataque se faz dos ramos mais finos em direção ao tronco. Para o controle da broca, são realizadas medidas culturais, devendo-se proceder ao corte e à destruição de todos os ramos brocados ou secos. Evitar que as plantas sejam submetidas a estresses hídricos e nutricionais prolongados, pois as coleobrocas da família dos escolitídeos geralmente atacam árvores enfraquecidas. Para o controle químico, deve-se pulverizar os ramos e os troncos afetados, com paration, metil ou fenitrotion, das mudas a serem transplantadas, por ocasião dos transplantes do viveiro até que recuperem a turgidez. Mosquinha da manga, mosca da panícula, a Eroxomia mangiferae ataca tecidos jovens da planta, dentre elas as folhas novas e brotações. Nas folhas novas ocorrem inúmeras pontuações, contendo as larvas em seu interior. Essas pontuações tornam-se escuras e necrosadas após a saída das larvas, podendo ser confundido com manchas fúngicas. Os tortos das folhas atacadas apresentam ondulações características, observando-se também nas manchas orifícios decorrentes da saída da larva. Nas brotações e no eixo da inflorescência, observam-se pequenos orifícios onde a formação de galerias que se tornam necrosadas, apresentando posteriormente uma exudação, principalmente nas brotações. As larvas atacam panículas florais e os frutos em formação chumbinho. Em consequência de seu ataque ao eixo da inflorescência, pode levar à perda total da panícula floral, podendo ainda danificar brotações florais e provocar a queda dos frutos na fase chumbinho. A presença dessa praga no campo é de fácil visualização, pois a panícula floral apresenta uma curvatura. Os adultos apresentam formato reduzido e o seu corpo é amarelado, apresentando o abdômen com coloração cinza. As larvas são de coloração clara e apresentam a cabeça em formato cônico. A amostragem é realizada nas brotações, folhas novas, ramos, inflorescência e frutos. Nas brotações, observa-se a presença ou ausência da praga ou seus danos em 8 brotações, sendo 2 em cada quadrante da planta. Nas folhas novas, observa-se a presença da praga ou sintomas nas folhas novas, de 8 ramos da planta, sendo 2 em cada quadrante. Nos ramos, observa-se a presença ou ausência da praga na haste de 8 ramos por planta, sendo 2 ramos por quadrante. Já na inflorescência, observa-se a presença ou ausência da praga em 4 panículas por plantas, sendo uma para cada quadrante. Nos frutos, observa até a fase de chumbinho a presença ou ausência da praga em um fruto por quadrante. Pode ser feito o controle cultural realizando a remoção e destruição de panículas atacadas. E para o controle químico, não há produtos registrados.
Neste vídeo foram apresentadas as principais pragas da mangueira, em que é de extrema importância realizar o monitoramento e a amostragem para o controle das pragas, impedindo que ocorra redução na qualidade e perdas na produção.